Bem-vindo ao canal de Estudantes do Áudio. O meu nome é Jorge Ricardo Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E deixo aqui registrado também que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E assim sendo, o tema do estudo de hoje é basicamente uma continuação de uma forma mais avançada do último módulo postado com o tema O Pulo do Gato para obter o melhor volume para sua mixagem. Assim, o que nós veremos até o final desse estudo são técnicas secretas usadas pelos grandes mitos da engenharia do áudio para conseguir o melhor volume para o processo de masterização, e dentro desse processo a master alcance um volume de impacto, mas isso com clareza, coesão entre as peças, num resultado onde a sonoridade, apesar de estar lá no seu limite de dinâmica, traduz a fidelidade sonora em qualquer reprodutor. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço que, se esse estudo for útil, deixe o seu like, pois esta é a minha melhor recompensa e traduz que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço também pela compreensão e paciência pela deficiência na fala. Toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui, se inscreva e descubra as maravilhas do mundo da produção musical. Mas antes de entrarmos no lado prático do processo, vamos entender o teórico para que assim possamos dominar de forma bem consciente todos os processos. No módulo anterior, nós vimos como a junção dos medidores analógico e digital muda totalmente o palco sonoro, além dos procedimentos nós vimos ali usados nesse processo. Porque aqui eu vou deixar uma ressalva. Aos que não viram aquele módulo, veja, para que aqui você possa ter o melhor entendimento, que aqui é praticamente uma parte mais avançada de todo o processo. Só que hoje nós vamos focar o assunto mais para o lado da masterização. Ali nós focamos mais para traduzir um palco sonoro para mixagem, embora eu sempre falo que uma mixagem perfeita já é uma master perfeita. Então o que eu vou mostrar aqui, como eu disse no início, são técnicas usadas. Por assim dizer, os grandes engenheiros não gostam muito de comentar sobre o assunto, então eu prefiro até dizer que eles escondem a 7-chave ou fazem quando não é observado por alguém. É o pulo do gato. Eles mostram a coisa correta, mas não as técnicas que eles levaram anos para aprimorar. O grande problema que nós encontramos na masterização é que nós temos que ter um áudio final com uma perfeita sonoridade. E esta etapa é, por exemplo, como assim um motorista que está numa viagem em frente ao último posto de gasolina, sabendo que ele tem milhares e milhares de quilômetros sem nenhum posto para abastecer. Então ele tem que aproveitar aquela chance ali e abastecer, que senão ele vai ficar lá à deriva, né? Esperando pela sorte. Ou seja, a masterização é o último posto para arrumar as coisas. Se você passar batido, não tem volta. No carro da gasolina ainda pode passar alguém da sorte. Aqui não. Não aproveitou, já era. Eu estou batendo muito nessa tecla é para que você entenda a responsabilidade desse processo final, pois o cliente, logicamente, que ele espera uma marcha com volume de mercado, tem que estar ali dentro daquele volume padrão, mas também com clareza de sonoridade entre os componentes que estão ali envolvidos no projeto. E o que ficou claro no último módulo é que trabalhar com a sonoridade particular de cada peça e também com elas em conjunto é crucial para uma edição perfeita. E a partir desse ponto eu usarei o desenho para uma melhor compreensão didática. Então, a primeira regra que eles têm na cabeça quando eles vão fazer a edição, lá na mixagem, na masterização, e isso tanto na área, no mundo analógico como no mundo digital, é que não pode haver sinal de áudio acima de 0. Lembra? Isso aqui já foi demonstrado lá no último módulo. Então, aqui tem o teto. Aqui é o 0 dB, é o teto máximo. Se ultrapassar, ele vai clipar o áudio, né, ou vai distorcer. Então, ele não pode, nada acima disso aqui pode existir. Mas uma coisa que acontece, que é o pior inimigo nessa etapa, são logicamente os picos, né? E na masterização acontece o pior. O áudio vai passar para um limite de volume amplificado para que alcance o objetivo comercial, né? O objetivo de ter aquele volume comercial. E você tem que tomar cuidado aqui, que as coisas aqui é que torna o desastre. Pois todos os áudios que estão na obra lá com seus picos em particular, agora estão juntos em duas vias LR. Então, logicamente, que é o somatório de todos os picos
que existe dentro daquele projeto. E como hoje em dia estamos trabalhando com a intenção de deixar o áudio no limite máximo ali, encostado a esse teto do 0 dB, com toda certeza existirá milissegundo o que o áudio irá bater no teto distorcendo. Por quê? Como eu disse, você está agrupando várias peças ali. Tem uma com aqueles picos, tem outra com outros picos aqui também, que passou por mixagem e agora estão junto na masterização, né, em LR. Então, logicamente que vai existir pontos que ele vai ultrapassar por milissegundo e volta. E nesse ponto entra o papa da engenharia do áudio, o Jörg Nevo, e ele tem, segundo ele tem uma tese que ele diz que essa ocorrência vai existir durante todo o processo da música, porque se você está no máximo e existe pico, isso vai ocorrer. Mas ele diz o seguinte: se você tiver de 10 a 15 amostras, você está ali o áudio. Então a gente teve houve esse pequeno pico aqui, passou um pinguinho aqui, pode existir 15 durante todo, de 10 a 15, né, entre todo o trajeto da música. E diz ele que vai ter um ótimo resultado sonoro final, porque esse passar aqui, como é milissegundo, ele não chega não vai haver clipe, que é milissegundo, ele subiu e já desceu. Então, o que acontece com o áudio que nós aprendemos na saturação? A saturação, o que é? O áudio aqui sendo pressionado e ele vai se desformando, né? Aumentando aqui os harmônicos. Então, ele diz que com isso, o que ocorre é esse estado. É como se você botasse aqui na entrada do áudio um saturador drive, como é comum a pessoa botar para criar aquele som analógico. Então, ele diz que com isso é até bom, mas só de 10 a 15, senão prejudica a música. Mas existe, por outro lado, uma corrente tradicional que discorda de tal afirmação, afirmando o seguinte: poxa, se existem os medidores, nós temos essa preocupação com os medidores digital, que ele tem a sua principal função, é justamente essa, de evitar tais clipes, tais distorções, né, que não ultrapasse aquele limite. Então não existe razão de haver, então, esses... Por quê? Você não tem que se preocupar. Então, afirmam isso, que não, o áudio tem que ser limpo. Se você quer distorção, que você cria distorção não forçada, mas através de drive ou através de um samba analógico, você use a técnica correta e não utilizar isso como se fosse um subterfúgio para criar uma saturação. Então, essa é uma corrente e diz a outra corrente. Eu não vou aqui escolher quem tem razão, porque no áudio existe tais polêmicas, como existe a polêmica digital versus analógica, a guerra do load-ness, e futuramente esse aqui vai ser a próxima guerra, com certeza. Você deixa aí no comentário o que você acha, que aqui é um canal que nós estamos trocando ideia, né? Aqui somos todos alunos, um trocando ideia, passando experiência, que você aprende um com os outros. Mas vamos voltar ao tema onde todos concordam, que é aquela parte do EDROM. O que é EDROM? É que você tem que fazer, aqui está o teto, e você tem que deixar um espaço para que haja, né, os processamentos. E logicamente que vai existir compressão, vai ser equalização, e se o áudio estiver ruim vai existir a vários de processo como saturação, você vai ter que aumentar a dinâmica do lado, vai ter que criar balanço tonal, balanço estéreo, e existem todos esses requisitos, às vezes, na masterização é necessário. E com todos esses procedimentos, logicamente, que irá amplificar o áudio. Você nota que quando você bota um plugin na DAW, mesmo só em colocar, já tem um aumento natural do processo dele, então ele já cria um aumento. Então é isso que é a regra, né? Temos que deixar esse espaço para que nós possamos fazer as edições e não ocorra esse clipe ou essa distorção aqui, que é ultrapassar esse 0 dB. E aqui eu vou mostrar o processo também na DAW, vou sair desse desenho, mas lembro que todos os procedimentos que eu vou comentar aqui têm a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência. Então vamos começar com o primeiro ponto das técnicas avançadas. O primeiro pulo dos gatos do mito é que todo sinal de áudio do projeto que seja da natureza de fazer a base da música. O que é a base da música? São aquilo que serve de fundo, como guitarra rítmicas, piano base, órgão base, qualquer coisa está de base, apenas para dar brilho ao vocal principal, ao instrumental solo. Então, todos esses instrumental, logicamente, para você corrigir o que? A dinâmica desses picos, você vai usar para editar um compressor, não é isso? Por isso que nós usamos tanto compressor na mixagem. É uma coisa que você não tem muito como fugir, a não ser se você fizer através manualmente de automação. Então ele diz o seguinte: você tem que se preocupar na edição do compressor em ter os picos oscilando entre menos 20 e menos 16 dBFS. Então não pode passar disso, entre menos 20 e menos 16 dBFS.
E todo o material, que nós temos material ali que vai ser o lado percussivo, como a bateria, as percussões, nunca ultrapassando a menos 6 dBFS, porque os percussivos é que existe pico mesmo, esses que são os danados. Se você controla essa dinâmica de pico, né, entre os instrumentos, e isso na mixagem, vê que aqui o assunto ainda volta à mixagem, você logicamente que quando juntar ele aqui para masterização em LR, você vai ter uma coisa controlada de verdade. Vê que eles não comentam, então eles fazem isso. Porque se você leva com pico, vamos voltar lá na master. Na master você vai ter que aumentar, né, o volume tá numa coisa até chegar perto de zero. Então existe vários picos. Então o que vai acontecer? Esses picos estão ultrapassando aqui, essa casa aqui, né, que vão acabar ultrapassando a casa do 0 dB. Você vai ter que achatar isso aqui. Com isso, o que acontece? Os picos também são o quê? São a dinâmica. Você vai começar a achatar a dinâmica do áudio. Então, por isso que existe esse controle rigoroso, para que não chegue, que quando chegar aqui nesse estado da masterização, eles já estão controlados. Quando você der o volume, que subir isso aqui para encostar lá em cima, os picos já estão tão controlados que eles estão aqui, ó. Tudo controladinho. Então você vai empurrar isso para cima aqui e não vai ter esse problema de quando chegar lá ser obrigado a achatar eles para baixo, tirando toda a dinâmica da música. Tá explicado isso aí, a razão disso. Então vamos voltar então ao processo que é aqui de masterização. Então voltando aqui à mixagem, logicamente que lá você vai fazer aquele controle rigoroso, mas sempre vai existir aqueles picos fujões que vão passar ali. Eles passam porque, né, não tem como. Porque são picos, às vezes, que estão em altíssimo nível e você lá vai controlar ele, mas quando junta tudo, vai amplificar, que é um somatório de pico. Então, o que você faz? Na masterização, você vai continuar usando o quê? O medidor VU, que é o analógico, mais o digital, que é aqui o da sua DAW de preferência. Então, aqui nessa fase da masterização, você vai configurar aqui o seu VU para entre -7 a -9 dBFS, porque qualquer valor acima ou abaixo desse valor você vai ter problema usando o processo de maximizar o volume final. Então eles fazem isso, calibram o VU para entre -7 a -9 dBFS, dependendo do volume final que você queira, para que você controle realmente a saída lá da master sem sacrificar a dinâmica total da obra. Então esse controle que você está fazendo aqui, porque você vai fazer as edições, ele vai começar a subir, vai ver aquela amplificação do sinal natural pelos processos de compressão, equalização. Então você está aqui de olho no VU. E na área aqui do medidor digital não pode exceder a -3 dBFS durante as edições. Como eu disse, você lá no final vai usar o limiter. E o limiter ele tem a função de que elevar o nível nominal e atenuar os picos, senão ele atenua demais os picos e destrói a dinâmica. Então, vigiando, tá fazendo as edições e olhando para cá, pô, tá -3 aqui, aqui tá de -7 a -9, então vai ir fazendo as edições sempre controlando isso. Muitos engenheiros de áudio aprenderam com o papa da engenharia um método que eles usam. Sabemos que na masterização existe uma cadeia conforme a necessidade de você usar as edições, né? Vai vir um compressor, vai vir um equalizador, às vezes depois do compressor você também tem que botar de novo um equalizador para atenuar, acentuar certas áreas. Isso é uma função de edição, aqui não estamos entrando em masterização, e sim só no foco no volume. Então o que eles fazem? Eles pegam e botam aqui como primeiro na cadeia, né, de masterização, um equalizador linear. Por que linear? Porque nós sabemos que os equalizadores lineares, eles não coloram o som, ele simplesmente traduz a fidelidade do som, é como é. Sabe que outros equalizadores coloram o som, uns, né, satura mais os harmônicos e tal. Esse não, o linear, por isso que ele é o ideal para fazer a masterização, porque ele não mexe, ele mexe apenas na frequência, não no colorido do áudio. Então eles usam aqui qualquer equalizador linear. Vamos ver aqui se tem um aqui bem próximo meu. Tem aqui, ó, pronto, um Q1 estéreo. Veja que eu botei um aqui que não tem banda nenhuma. Para que serve esse equalizador aqui? Ele vai ficar fret, porque você não pretende fazer equalização nenhuma com ele. Ele só está aqui para controlar a entrada de sinal. Então o que eles fazem? Ele atenua. Nós sabemos que na masterização vai estar todos os componentes aqui em LR, né? Tudo que estava lá na mixagem agora estão juntos em LR. Então você pega aqui e através da entrada do sinal, você controla o sinal logo de cara em
6 dB. E com isso ele garante, não se preocupa muito com a visualização lá, aí já não fica aquela coisa obrigatória de ficar ali vigiando os medidores, porque você já deixou essa faixa de 6 dB para garantir todos os processos da masterização e que não distorça durante que você for fazendo pela frente. Já até botei aqui esse equalizador e vou explicar por quê. Para adiantar. O que os grandes mitos da engenharia do áudio fazem? Porque muitas vezes você recebe uma mixagem de outro, vem de fora, você não fez aquele controle. Então, para isso, o que eles fazem? Eles usam na primeira linha na cadeia de masterização o equalizador linear. Por que o equalizador linear? Você vai usar de sua preferência, porque o equalizador linear, ele não colore o áudio, ele traduz fielmente como o áudio é. Você mexe na frequência, a função dele é só ali acrescentar frequência, diminuir frequência, sem colorir o áudio, como todos os outros equalizadores que acabam por colorir o áudio. Ele não faz isso. Então eles usam esse equalizador na primeira linha aqui, ele frete, é lógico que ele só está aqui com uma função na primeira cadeia, de que ele diminui a saída do sinal, Você vai aqui controlar ou pela entrada ou pela saída. O áudio vai sair entre os canais LR com 6 dB a menos. Você vai diminuir 6 dB do áudio que esteja. Para que isso? Para garantir que todos os processos que vocês vão fazer ali para frente, como compressão, equalizador, imagem, equilíbrio estéreo, que esses processos não subam esses picos, forçando a você lá na hora do limite que vai dar o valor máximo, achatar a dinâmica do áudio, tornando tudo distorcido. Então, essa é a preocupação. Então, aqui ele já não se preocupa muito em ficar lá tão preocupado com o VU. Ele vai vigiando, mas de uma forma mais tranquila, porque ele já garantiu isso, diminuindo em 6 dB o volume final do áudio aqui na entrada, logo na entrada. E nós sabemos que, como já disse aqui agora, após usar todas as ferramentas necessárias ali que o áudio necessite para a edição e para trazer à tona a melhor sonoridade e o maior volume, vem o último da cadeia, que é quem? É o limiter. E sabemos que o limite ele é responsável de dar o valor máximo dentro do uso do áudio, porque nós sabemos que hoje no mercado do áudio existem áudio com volume para diversas finalidades, como para o TV, para a rádio, CD, YouTube, vídeo, etc. Então nesse ponto, para esse vídeo, toma um café, refresca a cabeça, porque a partir daqui, preste bem atenção. Os valores que eu vou passar aqui para vocês são os valores usados pelos grandes mitos da engenharia do áudio em sua master final e como eles fazem isso para configurar o seu limiter. Eu vou aqui tirar esse equalizador e vou botar um limiter aqui e vamos dar prosseguimento. Você irá usar o limiter de sua preferência. Eu vou usar esse aqui porque você já tem um controle, por exemplo, de alvo através do LUF, que já tem um vídeo aqui que nós sabemos que é o novo padrão de volume usado para o controle do YouTube, de rádio, TV, e você controla ele aqui dessa forma através do LUF, que é a percepção de como o ouvido ele realmente percebe as diferenças de volume. Se eu quiser ter um modo, não vamos falar disso. Então você vai usar o limite de sua preferência, porque todo limite numa situação é igual, que é o True Peak. O True Peaks, você sabe que o que é o True Peaks? É o pico máximo. Aqui você controla o pico máximo que vai sair lá no final. Então o que eles fazem? No CD, eles usam aqui um pico máximo de 0.2 ou 0.1, como está aqui nesse momento, dBFS, como controle final de pico. Esse limiter está preparado para não deixar passar. E como você já controlou lá atrás, ele aqui não vai achatar, ele vai simplesmente filtrar as pequenas fugas dos picos. Então, em caso de um CD, eles usam de 0.2 ou 0.1 dBFS. Jamais, como eu vejo muito por aí, eles usam 0, porque eu falei lá na frente, eu vou explicar o porquê do não do 0, mas lá na frente. E outra coisa também, quando esse áudio for tocado, se tiver muita fuguinha de pico, vai causar uma leve distorção quando eles tocaram no reprodutor doméstico, lá no seu play doméstico. E muitas vezes eles usam aqui até 0,3, quando eles querem realmente uma coisa bem tranquila, é aquele som muito percussivo, um axé, é uma metaleira. Então eles usam 0,3 para garantir mesmo que não haja problema lá na frente. Existe um caso que está matando a masterização, que é aquele áudio que você fez por CD e depois ele é transferido para MP3. Faça uma experiência, pegue aí um MP3 teu, muitos do MP3, que lógico que não vai ser geral, mas a grande maioria de MP3 no mercado, você joga lá na sua DAW, olha aqui no seu medidor digital e você vai ver
que ele trabalha distorcido, por causa que esse formato comprime o áudio MP3. Com essa compressão, ele faz o quê? Sobe o início, baixa o resto e com isso distorce o áudio, porque o áudio está colado lá em cima. Agora eu vou explicar a razão. Então, muitos engenheiros de áudios, eles fazem duas masters distintas. Uma para o CD e outra para ser convertida posteriormente em MP3. Ele faz uma master para ser traduzida em MP3. E esta será configurada no limite enquanto você vai botar aqui, já não é esse 0 não, tu vai para 2, o TruePic irá para 2, para que fique lá embaixo e quando houver essa conversão não aconteça aquele caso. Por quê? Você sabe, quando o áudio MP3 vai para o MP3 numa taxa de 320 kbps, tudo bem, ainda suporta porque não comprime demais. Mas quando é para 128 kbps, como a maioria dos áudios hoje em dia, o formato é usado aí, mais usual, até o SoundCloud usa essa forma, que é o 128 kbps, vai deteriorar o áudio. Então fica atento, principalmente neste caso. Explique ao cliente a necessidade de duas masters e assim evita que sua master caia no rol de uma master péssima, de uma edição ruim, e lá no CD está maravilhosa, mas foi transformado e a coisa ficou ruim. Então faça duas masters, uma para o CD e uma para ser transformada mais tarde. Deixa com o camarada, quando você quiser, aí tu quer botar ela para 128 kbps ou para 300, ele tem aquela master ali para fazer isso, só para ser convertido em MP3. E, finalmente, há caso também que nós usamos o áudio para o serviço de streaming, caso, né? Tune, esse serviço. O que eles fazem do TruePic? Como nós sabemos que hoje eles estão convertendo lá o áudio, comprimindo para que todos os áudios dentro do YouTube, por exemplo, tenham o mesmo volume, tu não fica aumentando e baixando lá o volume. Eles ficam sempre com o mesmo volume. Então, com isso também há aquela compressão. Às vezes tu pega o áudio, transforma em MP3, joga para um vídeo, lá vai ser comprimido de novo. Olha só a lenha que está se fazendo na sua masterização. Então o que eles fazem? Nesse caso, eles usam valores aqui de -6. Então eles botam aqui -6 para garantir justamente isso, que lá não haja problema de distorção do áudio. Então esse é o teto dependendo. E você vai usar o teto aqui, né? Dependendo, aqui no caso seria o YouTube 13, se fosse lá o YouTube 14, e você vai mexer nesse teto. Isso aqui já é outra história que nós já tivemos aqui, em modo eu não vou retornar. Bom, esse estudo, apesar de pouca coisa, eu quis explicar bem, porque muitos não compreendem, aí fica mandando e-mail para fazer pergunta, então eu tentei esmiuçar bem. Desculpa aí pela demora que foi esse estudo de hoje. Então, mas creio que o tema volume já tenha passado, então vou terminar aqui solicitando a você que, se é novo aqui no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa maravilhosa família do áudio. E você, meu irmão, e você, meu irmão de áudio, dê seu like caso esse estudo lhe foi útil e muito obrigado pela presença. Espero você aqui para o próximo estudo, querendo Deus.